Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém? Hoje é um louvor abençoado desse, podemos dar um amém fraquinho, né? Como o pastor disse, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Coronel Tonino. Hoje eu trabalho com os embaixadores, já é a quarta vez que eu venho pregar aqui, se eu não me engano. Uma vez, a primeira vez eu preguei ainda era ali no Itatiaia ali? Isso, ali perto da lagoa. Aí depois eu vim novamente aqui e preguei num retiro também nos irmãos. Então eu já me sinto parte da igreja. Eu creio que Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações, ao coração, ao seu coração, como tem falado ao meu. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Eu creio que a presença de Deus é real neste lugar. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração. Você já louvou, você já cantou, mas que você abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Eu creio que, como o pastor disse, foi Deus quem escolheu-nos para estarmos aqui. Confesso para os irmãos que eu peguei o telefone umas 3 vezes para desmarcar, e das 3 vezes eu me esqueci de falar com o pastor. Tanta correria que acabamos, mas eu creio que Deus tem algo para nós. Estou meio sem voz, mas o Senhor vai nos honrar, em nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, todos quanto acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam um com os outros os que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava aos grupos as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Feche os teus olhos e curva a tua cabeça por um instante. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos te louvado, Senhor. Nós temos cantado a sua misericórdia e a sua bondade. Nós temos cantado a tua santidade, Deus. E eu creio que o Senhor recebeu o nosso louvor nessa noite. Aleluia. E agora nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Eu quero ser apenas um instrumento do Senhor nessa noite. Quero ser apenas um canal do Senhor com essa igreja. Usa-me, Pai, com a tua misericórdia. Eu creio, Deus, que nesses 3 dias aqui, o Senhor usou os pastores que passaram por aqui para transmitir a tua palavra. E eu creio que, mesmo sem saber o que foi pregado aqui, eu acredito que essa é a conclusão dos 2 sermões que foram pregados aqui nesses 2 dias. Espírito Santo de Deus, mova sobre este lugar, mova sobre cada vida, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, que o Senhor mova os céus nessa noite sobre este lugar. Aleluia. Como nós cantamos aqui agora, deixa o céu descer. Nós pedimos que o céu desça sobre este lugar.
Que o céu desça sobre cada vida, que o céu desça sobre cada pessoa, que o céu desça sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada ministério, que os céus desçam sobre este lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que toda obra em oposição à tua vontade, que tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção, que tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção da tua palavra, seja repreendido e neutralizado agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Que este lugar esteja cercado pela tua glória, que os seus anjos estejam aqui, com espadas desembainhadas, flamejantes, para tocar em cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que algo novo há de acontecer neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, um texto conhecido da palavra de Deus, onde a igreja ela toma forma, aonde a igreja se inicia. Uma igreja aonde não há mais a presença física de Cristo, mas uma igreja aonde há a presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja onde cumpre-se a palavra de Jesus, aonde ele diz: eu vou para o meu Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, porque eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias, ensinando, confortando, consolando. Então a igreja nasce, a igreja ali em Atos, em Jerusalém, aonde o povo reunido experimenta a coisa mais maravilhosa, que é ser cheio da presença de Deus, que é ser cheio da glória de Deus. Uma igreja aonde há poder, uma igreja aonde há doutrina, uma igreja aonde há vida, uma igreja aonde as pessoas veem a manifestação de Deus, uma igreja aonde as pessoas veem, nas pessoas que ali congregam, eles veem a glória do Senhor. Aleluia. Essa era a igreja que estava nascendo, que estava ali. E hoje nós vemos, irmãos, e estamos aqui hoje comemorando os 20 anos dessa igreja. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos talvez querendo parar, querendo desistir, quantos momentos de choro, quantos momentos de lágrimas, quantos momentos de madrugadas acordadas. E por que não pararam? Por que não desistiram? Porque há um plano de Deus, há um projeto de Deus na vida deste bairro, e essa igreja está nesse projeto. Aleluia. Por isso vocês estão aqui. E a igreja de Atos, irmãos, era uma igreja que celebrava com entusiasmo. A igreja de Atos era uma igreja que estudava a palavra. A igreja de Atos era uma igreja que não dava ouvido às vozes estranhas. A igreja de Atos era uma igreja onde havia comunhão. A igreja de Atos era uma igreja entusiasmada, porque eles tinham a presença de Deus. Mas muito mais do que isso, e eu quero compartilhar com vocês 3 ensinamentos aqui nessa noite. A igreja apostólica, eles tinham o mover de Deus na sua vida. Aleluia. As coisas aconteciam não por causa de Pedro, não por causa de João, não por causa dos apóstolos, mas as coisas aconteciam porque a presença de Deus era real naquele lugar. Aleluia. E eu quero dizer para vocês, e quero aprender juntamente com vocês, que aquela igreja
ela possuía a essência de Deus, a presença de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, o versículo 42 diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. E uma outra versão diz: eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos. Aquela igreja, ela persistiu, porque ela havia nela o poder de Deus. E por que havia o poder de Deus na vida daquela igreja? Primeiro, porque aquela igreja era fiel à palavra de Deus. Aleluia. Primeiro ensinamento: aquela igreja, ela era fiel à palavra de Deus. Fidelidade. A igreja nasce como fruto do derramamento do Espírito Santo. Houve o derramar de Deus, houve o mover de Deus, mas havia também a exposição ungida da palavra de Deus. Havia o estudo da palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela se mantinha firme no propósito e na doutrina da palavra de Deus. Eles se manteram fiéis àquela palavra. Irmãos, uma igreja que não se mantém firme, fiel à palavra de Deus, ela não passa de uma associação, ela não passa de um clube, mas a palavra que se mantém fiel à palavra de Deus, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja poderosa, ela é uma igreja aonde as coisas acontecem. Aleluia. E o que eu trago para vocês aqui nessa noite, que se vocês estão completando 20 anos, é porque vocês se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Continue fiel à palavra de Deus, irmãos. Não se deixe negociar a palavra de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Sejam firmados na palavra. Infelizmente, quantas igrejas hoje negociaram a palavra, se desviaram da palavra, deixaram a palavra de lado, deixaram de pregar essa palavra fiel e verdadeira, deixaram, meus irmãos, de anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Estão interessadas simplesmente no homem. A igreja não é antropocêntrica, a igreja é teocêntrica. Deus tem que ser o centro da igreja. Aleluia. Deus tem que ser o centro da igreja, não o homem. Muitos querem os benefícios, mas não querem pagar o preço. Muitos querem as bênçãos, mas não querem pagar o preço da leitura da palavra. Não negocie a palavra de Deus. Não perca a essência da palavra de Deus. Se nós quisermos ser uma igreja aonde irá sair dessas quatro paredes, irá ir fora para anunciar o reino, você precisa conhecer a palavra de Deus e ser fiel a ela. Você precisa. Aleluia. Não tem como nós sairmos daqui, irmãos, e queremos ganhar esse bairro, se nós não conhecemos a palavra de Deus. Não tem como. Me recordo agora, irmãos, de uma situação com o rei Davi. O pastor estava falando aqui de Davi, me veio à cabeça. Quando Davi foi enfrentar o gigante, o que aconteceu com ele? O rei Saul chegou para ele e disse o quê? Davi, você não pode ir assim. Vamos fazer o seguinte: vista a minha armadura. Vista a minha armadura, Davi. Davi vestiu a armadura do rei. E ele disse: rei, não consigo andar, eu não consigo me locomover,
Eu não consigo mover meus braços, eu não consigo mover as minhas pernas. Não, rei, não dá. Davi, então pega a minha espada. Usa então a minha espada, Davi. Davi disse: rei, não dá. É muito pesada para mim, eu não consigo. O meu escudo, Davi, não dá, rei. Não dá. Davi olhou para o rei e disse o seguinte: rei, vou fazer o seguinte, eu venci o leão, eu venci o urso, com apenas algumas pedrinhas. Sabe por quê, rei? Porque o Senhor dos Exércitos estava comigo. Eu vou enfrentar esse gigante. Não vai ser com o teu escudo, com a tua espada, com a sua roupa, rei. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O mesmo que fez eu vencer o leão, o mesmo que fez eu vencer o urso, é o mesmo que vai entregar a cabeça desse incircunciso nas minhas mãos. Aleluia. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Deus deu uma palavra para você. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida hoje que Deus irá trazer à tua memória as promessas que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Se firme, se baseie na palavra de Deus. Se você quer ser um cristão cheio do poder do alto, se você quer ser um cristão cheio do poder de Deus, você precisa ser fiel à palavra de Deus. Estude essa palavra, creia nessa palavra, acredite nessa palavra, porque Deus fala contigo através dela. Aleluia. Deus fala contigo através dela. Deus é fiel, irmãos. Eu trabalho com embaixadores. Tem dois meses. Foi um desafio para a minha vida. Foi um desafio. Quando foi semana passada, um embaixador chegou para mim e disse: pastor, eu quero fazer um vídeo falando da palavra de Deus. Falei: faça o vídeo. Depois, se vocês quiserem, sigam lá, Embaixada OS Oswaldo Santos, Diácono Oswaldo Santos. Você vai ver esse vídeo lá. E ele mandou o vídeo para mim. Aí eu joguei no grupo da igreja. O pastor já ligou para mim. Fala para ele fazer a abertura no domingo. Na quarta-feira, aliás. Na quarta-feira. Ele fez a abertura na quarta-feira. Desculpa, irmãos. No domingo passado. Ele fez a abertura nos dois cultos. Menino de 9 anos de idade. E depois que ele fez a primeira abertura, ele foi lá no fundo, me abraçou e disse: pastor, a palavra de Deus é verdadeira. Porque enquanto eu estava falando lá, eu senti a presença dele na minha vida. Menino de 9 anos. Aleluia. Hoje tem um outro menino que fez a abertura de manhã e deve ter feito a abertura hoje no culto das 6 horas também. Ensina o caminho, a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer não se afastará ou desviará dele. O que você tem ensinado para o teu filho? O que você tem ensinado dentro da tua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus? Você tem ensinado a palavra de Deus? O que tem entrado dentro do seu lar, o que tem entrado dentro da cabeça dos teus filhos? O que? Coloque a palavra de Deus na vida dos seus familiares. Coloque a palavra de Deus dentro da tua família. Coloque a palavra de Deus dentro do teu lar. Coloque a palavra de Deus para os seus filhos. Coloque a palavra de Deus dentro do teu casamento. Coloque a palavra de Deus dentro do seu namoro. Coloque a palavra de Deus nos seus estudos. Coloque a palavra de Deus na frente do seu trabalho. Coloque a palavra de Deus.
Aleluia. Você vai prosperar, porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Em segundo lugar, no versículo 42 ainda ele dizia assim, ele continua dizendo, no versículo 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Eu preciso confiar na palavra de Deus. E em segundo lugar, eu preciso ter comprometimento ou uma vida de oração. Vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Quer vencer as lutas? Ore. Quer vencer lá fora? Ore. O inimigo está te perturbando? Ore. Está com problema em casa? Ore. Quer ganhar um amigo, um namorado, uma namorada para Cristo? Ore. Seja comprometido com a oração. Não ore somente aqui na igreja. Não ore somente nos cultos de oração. Não ore somente quando a igreja está aqui orando no início do culto. Mas ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore na faculdade, ore na escola, aonde você estiver, ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Como que a igreja nasceu? A igreja nasceu porque ela estava orando. Aleluia. E quando a igreja estava orando, o que aconteceu? O que nós cantamos aqui, o céu desceu sobre aquele lugar. Aleluia. O céu desceu sobre aquele lugar. Você quer que os céus desçam sobre a tua casa, irmão? Ore. Aleluia. Ah, pastor, mas só eu oro. Meu marido, esquece, deixa teu marido lá, deixa tua esposa lá. É você. É você. É você e Deus. Porque você vai ser o exemplo da tua casa. Se o teu marido é crente, ele vai ver você orando, ele vai falar, opa, peraí, deixa eu criar vergonha na cara e vou orar com minha esposa também. E vice-versa. Deixe Deus agir na tua vida. Aleluia. Deixe Deus agir na tua vida. E Deus vai agir quando você se dispuser a buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Aleluia. Como você tem buscado a Deus? Quanto tempo você tem gasto? Gasto não. Quanto tempo você tem dado a Deus em oração? As reuniões de oração na igreja é apenas um cumprimento que nós vamos orar juntos, porque a igreja estará orando juntos. Mas você tem uma vida de oração lá no seu quarto, no seu aposento, aonde Deus te vê em secreto. É lá onde você vai chorar, é lá onde você vai derramar as suas lágrimas. E o Senhor vai usar alguém aqui para dizer, eu tenho visto as tuas lágrimas e eu tenho secadas todas elas. Aleluia. É lá uma igreja de poder. Ela ora com fervor. Aquela igreja orou até que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida da igreja. Ah, pastor, mas eu oro e nada acontece. Persista, continue orando, continue buscando, se arrependa. Talvez hoje, nessa noite, é um dia de restauração, uma noite de restauração, uma noite de recomeço, uma noite aonde o Senhor estará dizendo para você: grandes coisas irão acontecer na tua vida, grandes coisas irão acontecer neste lugar através de você.
Aleluia. Glória a Deus. Através de você. Aquele povo, aquela igreja dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. E quando nós dependemos de Deus, acontece o que o pastor falou aqui. Deus envia os recursos. Deus manda os recursos. Eu não sei como está a sua vida aqui hoje. Eu não sei do que você tem necessidade aqui hoje. Mas na hora certa e no momento certo, Deus vai te abençoar. E Deus vai te responder. Amém. Eu me lembro de uma situação. Eu venho da cidade de Ouro Oeste, São Paulo. E eu me lembro uma vez que duas situações. Primeira, a igreja que eu estava pastoreando estava passando por uma dificuldade muito grande. Eu estava saindo de férias aqui para Campo Grande, quando um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, não viaja. Eu disse: mas por que eu não vou viajar? Eu preciso, tenho minha família, eu estou de férias. Ele disse: pastor, estão levantando, um grupo está se levantando e quer dividir a igreja. Eu disse: como assim? E aquilo ficou no meu coração. O irmão meu vice-presidente foi para casa. Eu disse: vai e vamos orar. A minha esposa chegou para mim e disse: mas amor, você tem que tomar uma posição, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu disse para ela: fazer nada, nós vamos apenas orar e Deus vai agir, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Aleluia. E minha esposa: você tem que conversar com essa irmã, você tem que ir lá. Como eu falei: não vou fazer nada. Você é calmo demais. Ela é nervosa, você é calmo demais. Eu disse: eu descanso em Deus. E fui buscar a Deus. Me coloquei diante de Deus. O que aconteceu? Essa irmã foi em casa me procurar, pediu perdão, disse para mim: eu vou abrir uma igreja. Eu falei: vai em paz. Vai em paz. Deus colocou no teu coração de abrir igreja? Não, Deus colocou. Amém. E vai tantas pessoas comigo. Eu falei: vai com você? Amém. Você já está começando de forma errada, mas amém. Ela abriu a igreja. Aquelas pessoas que ela falou que iriam com ela, nenhuma foi. Nenhuma foi. Todos vieram até o meu gabinete, pediram perdão, disse: pastor, nós estamos contigo. Eu falei: não, vocês estão com Cristo, porque o dono da igreja é Cristo. É Cristo. E aquela irmã abriu a igreja. 2 meses a igreja fechou. Aquela irmã volta para pedir perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades. E a nossa luta se vence através de joelho no chão e deixar Deus agir. Aleluia. Você está tentando vencer alguma luta por você? Hoje é o dia de você colocar tudo nas mãos de Deus. Colocar tudo nas mãos de Deus. Uma outra situação: nós estávamos morando numa casa, e essa casa era uma casa, não era uma casa boa, não era uma casa bacana. E a minha esposa falou: amor, nós precisamos mudar dessa casa. Eu disse: mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ela disse: eu vou lá na imobiliária, eu achei uma casa e eu vou fechar negócio. Eu falei: não, não é assim. Aí ela chegou à noite em casa, ela disse: amor, eu passei lá na imobiliária, conversei com um rapaz da imobiliária, e ele disse para mim que até amanhã ele segura o negócio para nós. Eu falei: amor, da onde que eu vou tirar dinheiro? E ela disse: ué, olha só como nós somos, né? Muitas vezes de pouca fé. Você não vive pregando que Deus nos dá o sustento? Agora é a nossa hora. Vamos dobrar o joelho e vamos clamar ao Senhor. Falei: tá bom. Oramos. E nesse inteirinho ela já estava com a casa toda empacotada. De repente, à noite chega um irmão, o irmão Aguinaldo, chega lá em casa
bate palma lá, começamos a conversar, tal, e ele disse para mim assim: pastor, eu ia te dar, Deus colocou no meu coração de te ofertar, e eu iria emprestar o meu carro para você ir para Campo Grande, mas como você já foi, o Senhor colocou no meu coração para eu te ofertar o valor que você iria gastar indo e voltando com a sua família. Falei: puxa, meu irmão, que bênção. E ele colocou um envelope no meu bolso. Eu não tenho costume de abrir envelope na frente de ninguém, deixei guardado ali. Falei: depois que o irmão sair, eu vou abrir o envelope. Ele saiu, nós oramos, nós agradecemos. Aí eu fui para o quarto, a minha esposa falou: vamos abrir o envelope? Eu falei: vamos. E ela disse para mim assim: é a quantia exata para eu ir lá amanhã fechar o negócio com a imobiliária. Falei: seja feito conforme a tua fé. E nós agradecemos a Deus, abrimos o envelope, irmãos, nem a mais e nem a menos, exatamente o que nós precisávamos para fechar o negócio com a imobiliária. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está, o que você precisa, o que você necessita, o que você está clamando a Deus, mas a resposta de Deus para você nessa noite está aqui. Abra o teu coração e se rasgue na presença de Deus, se coloque na presença de Deus. Daqui a pouco nós iremos cantar uma canção, e essa canção nós iremos profetizar, e eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus, porque aquela igreja, ela dependia mais de Deus do que dos seus recursos. Igreja, dependa mais de Deus do que dos teus recursos, porque os recursos podem falhar, mas Deus nunca falhará com você. Aleluia. Deus nunca falhará com você. Aquele povo eram todos unânimes em oração, todos juntos em oração. Os líderes da igreja iam orar 3 horas da tarde. A igreja passando por luta, sob perseguição, a igreja em oração, e Deus fazia os lugares tremerem com a presença dele. Paulo e Silas, Pedro na prisão, a igreja clamou e Pedro foi liberto. A liderança na prisão e a igreja clamando, a igreja orando, a igreja buscando, e Deus respondeu a oração. 20 anos vocês estão aqui, porque Deus tem respondido a oração deste lugar. Aleluia. E Deus quer te usar nessa noite, Deus quer te usar na vida dessa igreja. A oração é o oxigênio dessa igreja. Aleluia. Não cesse de orar, não cesse de clamar. E por último, o versículo 43 diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres, maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. O versículo 47: louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aquela igreja, eles tinham entusiasmos, eles tinham alegria, e eles tinham reverência para adorar a Deus. Aleluia. Eles adoravam a Deus com entusiasmo. E eu convido você nessa noite a adorar a Deus com o entusiasmo da sua vida. A igreja buscava, a igreja lia, a igreja orava, a igreja adorava. Eles tributavam ao Rei da Glória. Eles cantavam os salmos onde diziam: quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Essa é uma noite de exaltação, essa é uma noite de adoração, igreja. Vocês estão completando 20 anos neste lugar, 20 anos na
é motivo de você aplaudir, é motivo de você glorificar, é motivo de você exaltar, é motivo de você dizer sobre a santidade do Deus vivo e do Deus poderoso. Aleluia. É o motivo de levantarmos as mãos e dizermos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Quantos aqui podem adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Quantos aqui podem adorar o Senhor nessa noite? Eu convido você neste momento a ir no seu lugar, a levantar um altar de adoração a Deus. Aleluia. A levantar um altar de exaltação a Deus, a levantar um altar edificando a glória de Deus na sua vida. Eu convido você a fazer isso, dizer: Deus, eu sou o teu altar de adoração, eu sou o teu altar. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Quantos podem fazer isso? Aleluia. Eu convido você neste momento a se colocar de pé. Eu quero convidar você a levantar a sua mão agora, aí aonde você está. E eu quero convidar você a clamar e a glorificá-lo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Segue clamar ao Senhor, glorificando a Ele. Eu vou glorificar o Senhor.